há mais de 1000 luas, desde que o avô do meu avô nasceu, o mundo era nosso e ia muito, mas muito para lá do Jatobá das Cucuias. Mas isso era antes da chegada dos não-nós de pele branca. O mundo ia longe e era para todo lado e sem parar. E aqui tinha nós de pele pelada e os não-nós de pelo e pena e folhas na pele. Mas tudo era como que uma coisa só. Os nós é a gente que anda em pé e põe as conversas para fora pela boca. Os não-nós andam pelo céu, rastejam, nadam ou andam pelo chão ou ficam parados no chão. Tinha também os vazios de nós. Os vazios de nós é que mandavam as chuvas, os raios, os trovões. Mandavam a seca, mandavam também força e coragem quando a gente pedia. E também mandavam fraqueza e doença, mesmo quando a gente não pedia. Mandavam e desmandavam. E a vida regulava assim. A gente ficava aqui e a lua lá em cima. E os vazios de nós por aí. A vida era uma grande lagoa. Depois que os portugueses chegaram no Brasil e aqui se instalaram, o nosso território passou por inúmeras transformações e continua passando até os dias de hoje. O mundo dos índios diminuiu, ficou restrito a algumas áreas de florestas separadas pelo mundo do homem branco, as cidades e grandes propriedades de terra que passaram a ter donos. O que era de graça passou a ser vendido. A quantidade de gente aumentou muito, assim como o consumo. As coisas necessárias para se viver nas cidades tiveram de ser produzidas em uma escala muito maior. Houve uma verdadeira revolução. Surgiram as grandes lavouras, os enormes rebanhos, diversas indústrias, muitas ferrovias, hidrovias e estradas. O comércio cresceu, surgiram os serviços, aumentou o número de casas, ruas, os carros começam a ser produzidos e até mesmo os aviões. A matéria-prima parecia ser infinita, como se a Terra fosse infinita. Quanta inocência! As cidades foram crescendo, os hábitos foram se modificando e a natureza parecia existir somente para servir ao homem. O planeta começou a sentir os efeitos deste novo modelo de vida. O ar foi deixando de ser puro, as lagoas, os rios e os oceanos e mares começaram a se sujar e a secar em alguns lugares. Muitos animais e plantas deixaram de ser vistos. Apareceram desertos artificiais. Surgiram doenças modernas como o cansaço, a tristeza, a pressa, o mau humor, o desânimo. O mundo começou a perder muitas de suas cores, formas e cheiros, ou seja, sua graça. Muito tempo se passou até que as pessoas começassem a sentir os problemas do uso em excesso das fontes de recursos naturais. É como se o planeta estivesse doente. Foi o que aconteceu com a Mata Atlântica, que perdeu boa parte de sua riqueza desde a descoberta do Brasil. O que sobrou da vegetação nativa da mata é muito pouco em relação ao que existia antes. Com isso, muitos animais e plantas e outros seres vivos visíveis e mesmo os menorzinhos ou menos agradáveis aos nossos olhos foram expulsos de sua casa na Mata Atlântica. Sem ter para onde ir, essas espécies estão se tornando cada vez mais raras, ou como dizem os biólogos, ameaçadas de extinção. A Mata Atlântica precisa ser tratada com atenção e com amor, e cabe a nós consertar esses erros do passado. É por isso que estamos aqui, nesse lugar onde a fauna e a flora são protegidas. Um pedaço muito especial da natureza, onde o homem não pode nem pensar em destruir. É a reserva Mata do Passarinho. A reserva faz parte da enorme Mata Atlântica, que existia lá bem atrás no tempo, quando o Brasil nem era Brasil ainda.
O lugar é tão especial que até mesmo o entufado baiano, um passarinho raro e frágil que se pensava não existir mais, deu o ar da graça na mata. O compromisso com a proteção das diversas formas de vida, principalmente aquelas em risco de desaparecer para sempre da natureza, como é o caso do entufado baiano, que depende de florestas bem conservadas e grandes para sobreviver. foi o que fez com que a Fundação Biodiversitas, com a ajuda de muitos amigos e colaboradores, criasse e protegesse essa área. Proteger áreas é hoje uma medida que o Brasil e vários países do mundo adotam para salvar espécies da extinção. Cuidando do entufado baiano, a Fundação ajuda na sobrevivência de outras 37 espécies de aves que correm o risco de sumir do planeta Terra. Quando cuidamos da natureza, os animais, as plantas e também nós, humanos, agradecemos. A Mata do Passarinho ajuda a manter parte dos serviços ambientais que a região oferece. Esses serviços incluem a proteção contra desabamento de terra, enchentes, o controle da erosão do solo, a decomposição de animais e plantas por micro-organismos, a polinização das flores. As florestas oferecem madeira, alimentos, remédios e fibras, purificam a água, fazem com que o clima fique mais fresco e regulam a afluência dos rios, córregos e nascentes. E tem mais, nos fornecem energia, água para beber e para a recreação. É ou não é um bom negócio manter tudo isso funcionando? E mais, é ou não é motivo de orgulho ser vizinho da Mata do Passarinho? Binóculos, lanterna, canivete suíço, Barraca, PlayStation. PlayStation, Foi mal. repelente, garrafa d'água, Olha! Pinha, pau d'alho, pequi, figueira, orquídeas, embaúba branca, macaco prego do peito amarelo, bicho preguiça, camaleão, coati, sapo, entufado baiano, coruja preta, topetinho vermelho, tiriba de orelha branca, cotinga, araponga do horto, cuitalão, choquinha chumbo, choquinha de rabo sentado, acrobata, gavião pato, sabiá pimenta, caburé miudinho, chororó cinzento, beija-flor roxo. formigueiro assobiador. Ufa, Quanto bicho! quanta árvore! As alterações ambientais provocadas pelas cidades e as áreas rurais são uma realidade, e é impossível voltar no tempo. Então o jeito é fazer com que os homens entrem num acordo com a natureza. Para satisfazer as necessidades presentes, não podemos comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Isso se chama desenvolvimento sustentável. Sem dúvida, alguns hábitos e comportamentos antigos precisam mudar. Proteger a Mata do Passarinho não é uma tarefa lá muito fácil. A área é composta de várias fazendas que mantiveram suas matas, mas que também praticavam a pecuária. Assim, a Biodiversitas está plantando árvores nos antigos pastos para tornar a floresta ainda maior. A reserva foi cercada para evitar a entrada do gado e de outros animais domésticos, que prejudicavam a floresta e os animais silvestres. Faixas de proteção contra fogo, muito comum na região, foram construídas. Novas casas e trilhas na floresta foram abertas para receber turistas e os vizinhos da reserva. Para fazer tudo isso, a Biodiversitas conta com a ajuda de trabalhadores da região. A Mata do Passarinho
depende da participação de todos nós: homem, mulher, criança, adulto, idoso, professores, agricultores, estudiosos, políticos, empresas, governos, ONGs, patrocinadores, para continuar a existir. Unidos, podemos realizar as mudanças necessárias para uma boa convivência entre as pessoas e a natureza e conservar a floresta para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Já pensou? A Mata do Passarinho é também um local para informar as pessoas sobre o que representa o meio ambiente para nós e sobre como podemos tirar maior proveito da natureza sem precisar destruí-la. A variedade da flora e a beleza das aves da Mata do Passarinho fazem encher os nossos olhos e corações. E os dos turistas também, que vêm das mais diversas partes do mundo observar nossos passarinhos. E isso gera renda para cidades e pessoas que moram na região da mata. A Mata do Passarinho é um tipo de laboratório vivo, onde podemos experimentar muitos aprendizados e fazer novas descobertas. Hora de voltar para casa, colega. Então, vamos recolher a tralha? Vamos, mas a nossa caminhada fora da mata continua e não pode nunca parar.